Hoje a gente vai falar do PIB. Quero trazer aqui para vocês os dados que saíram pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e que mostram um crescimento de 4,6%, mas tem alguns detalhes aí que a gente precisa conversar para ver o que de fato isso significa e o que esse crescimento quer dizer. Olá pessoal, meu nome é Bruno, eu sou economista e eu sou doutorando em Relações Internacionais e mestre também na mesma área. E hoje eu queria falar com vocês sobre o PIB. Saiu aí, foi noticiado no dia 4/3, que o PIB do Brasil saiu com crescimento, e isso deixou muita gente animada, muita gente empolgada, que finalmente a gente vai estar saindo dessa rota de pandemia, de decrescimento, de desemprego, e eu quero analisar os dados e mostrar para vocês o que de fato está acontecendo, se a gente pode se empolgar ou não com isso, né? No sentido que eu vou mostrar os dados e vou falar o que eles significam em termos da estrutura econômica do Brasil, o que esses dados eles mostram para a gente, do que a gente passou, né, e do que a gente vai ainda passar no futuro. E eu também vou dar uma pincelada aqui da conjuntura mundial, porque tem muita coisa acontecendo que vai impactar a nossa vida, que vai impactar a nossa economia. Para começar, a gente consegue olhar na série histórica, principalmente aquela série encadeada, que começa lá desde 95, como o Brasil ele cresceu, né? E foi numa toada de crescimento até mais ou menos 2014, e depois disso foi decrescendo, né? Por problemas de crise econômica no Brasil, ali o governo Dilma foi muito conturbado e a gente foi decrescendo em termos relativos, né? E baixas taxas de crescimento, né? Até o ano de 2020, quando realmente a queda foi muito grande. Daí não foi só baixo crescimento, a gente teve uma queda de fato. E está muito relacionado a alguns problemas econômicos que já existiam no Brasil, mas principalmente relacionado à pandemia. Muitos estabelecimentos fecharam, o desemprego ele aumentou, que já estava alto, ele já estava num nível grande. Então, se a gente olhar para isso, né, a gente vê que, obviamente, tem um histórico, né, para esse desempenho econômico que a gente vê agora. Porém, ele foi muito mais acelerado em função, aliás, da pandemia e dos efeitos que ela trouxe, não só para o Brasil, mas para o mundo inteiro, né? Se a gente olhar para agora, percebe que, na verdade, o que acontece é uma equalização, uma equiparação do nível que a gente estava em 2019, né? Que foi de uma certa recuperação, né? Como eu falei, a gente cresceu a taxas baixas por um certo tempo, e a gente recuperou o nível de 2019 no mesmo patamar que a gente estava em 2014, né? A gente andou muito de lado de 2014 até 2019, caiu bastante em 2020, e 2021 foi um ano de recuperação, porém de um patamar que já estava muito baixo, né? E isso tem um pouco de carregamento estatístico, né? Que isso é um tema para outra hora, mas basicamente é a gente olhar os dados do crescimento e ver que eles acabam aumentando muito em função de um patamar que já estava muito baixo. Então o Brasil tinha uma capacidade produtiva grande, tinha investimentos já feitos, e tudo isso foi parado com a pandemia e retomou. Essa retomada é que faz um pouco das vezes do crescimento que a gente vê agora. O outro ponto que a gente precisa destacar é que esse crescimento de agora, a gente olha só para as variações anuais, realmente, né? A gente cresce a taxas muito baixas, depois decresce, e agora 4,6, né? Por que isso não traz uma empolgação maior? Primeiro, a economia brasileira ainda tem um desemprego muito alto, né? A gente não conseguiu trazer esse contingente todo de mão de obra para o mercado de trabalho, e isso é um problema. Os governos que vieram até agora não fizeram essa tarefa, apesar de terem havido reformas. Essas reformas não trouxeram o desempenho que se esperava. E por outro lado, a gente está numa conjuntura bastante conturbada a nível internacional. O Brasil, até bem pouco tempo, tinha uma taxa de juro que era relativamente baixa, e agora a gente está no patamar de 10,5%, se eu não me engano, né? Essa virada de chave, ela tem a ver com os movimentos da economia mundial, né? E um deles, além dessa subida de juros, é a inflação. E não é uma inflação qualquer. A inflação que a gente está acostumada a ouvir falar é uma inflação que está em função de uma emissão enorme de quantidade de moeda nos mercados. Isso de fato aconteceu, só que não é a explicação que a gente tem para agora. Agora é um problema de oferta. Também é causado um pouco pela pandemia, porque os elos das cadeias de produção no mundo, eles se desarticularam, e essa desarticulação, para ela se recompor, ela é problemática.
ela é problemática e porque os elos eles funcionam numa dinâmica, numa sinergia, e quando eles se desacoplam, empregos são perdidos, indústrias fecham, muita coisa acontece nesse meio tempo, né? E outra coisa é em relacionado ao preço da energia, né? Isso acho que é até um tópico especial que eu posso fazer um vídeo no futuro, mas o preço de energia ele vai determinar a produtividade das empresas e dos setores, porque ele é um custo de produção. Se você tem um custo de produção muito elevado, você acaba que vai ter que passar isso para preço, e passando isso para preço a gente tem a inflação, né? E os empresários tomam suas decisões de investimento baseado numa expectativa de lucratividade no futuro, né? E claro, nas condições agora que eles estão vendo a economia, né? Mas eles fazem um cálculo para frente e pensam, olha, vai aumentar, não vai aumentar. E no mundo a gente vê que existe uma instabilidade muito grande, já existia antes da guerra na Ucrânia, né? Porque os custos de produção eles estão se elevando, né? E isso causa uma inflação. Os dados dos Estados Unidos trouxeram aí uma inflação de 7,5% por agregado do ano. E 7,5%, que é uma taxa que a gente já conviveu com ela por muito tempo aqui no Brasil. E no mundo não é diferente, né? Um dos principais fatores é o preço de energia, né? Ela tá ficando cara. E estourando agora a guerra da Rússia contra a Ucrânia, isso tende a aumentar. A Rússia é um grande player do mercado de petróleo e de gás também. Ela tendo essa margem, essa barganha, e se por acaso cortar o fornecimento de gás para outros lugares do mundo, principalmente para a Europa, isso vai ser sentido no mercado, né, do mercado que transaciona essas commodities de petróleo, na verdade, né? E o preço vai aumentar e todo mundo vai sentir, né? Porque isso gera uma escassez, o preço do mercado aumenta e aumenta para todo mundo, é um efeito que espalha para o mundo inteiro, né? E no Brasil vai ser pior. Nós dependemos do preço, por exemplo, de commodities como o petróleo, mas também o trigo, né, que não é é uma produção que nós importamos. E quando existe essa alta generalizada de commodities, o Brasil sofre como um todo, né, e isso impacta a inflação mais ainda do que impactaria no resto do mundo. Aqui, especificamente, a gente tem uma questão que é a crise hídrica, mas o preço de energia ele tá encarecido no mundo inteiro, né? E o que a gente pode esperar para o Brasil, né? Algumas pinceladas eu já dei, vou tentar aqui reunir esse pensamento, né? Se a gente olhar a taxa de crescimento do Brasil comparado às outras economias de renda média ou países em desenvolvimento, o Brasil ele está abaixo da média, né? Tem um relatório que o FMI solta, que é o que se chama World Economic Outlook. Basicamente ele vai olhar para como o desempenho das economias do mundo está acontecendo. O Brasil cresceu 4,6%, igual à África, né, do Sul, só que o PIB da África do Sul é na casa dos 300 bi de dólares, né? E o Brasil tem 1,5, mais ou menos, né? Aproximadamente de dólares. E são economias diferentes, né? São distintas e com complexidades distintas. E a média dos países em desenvolvimento é de 6,5%. Estamos atrás de México, estamos atrás da Rússia, estamos atrás de China, enfim, países que têm uma estrutura econômica similar ao Brasil, não é o caso da China, né? Mas que são emergentes, né? Eles estão com um crescimento muito maior e puxaram essa média para cima. E o Brasil ele ficou num patamar que lembra um passado que já não era tão bom, né? Então os desafios eles são realmente da gente conseguir reativar o circuito econômico, que ele está depreciado, né? Aumentar o investimento na economia e começar a gerar mais renda, porque o problema é esse, né? Com o desemprego, que ele saiu da casa dos 14 e foi para agora a casa dos 11, né? Então ele realmente o desemprego ele diminuiu. Só que eu não consigo ver uma perspectiva que ele vá diminuir mais se a gente continuar fazendo as mesmas coisas que a gente tem feito. Então, o que precisa ser feito? A gente precisa, como eu falei, retomar níveis de investimento e emprego e fazer com que a nossa economia reaja, né? E que minimamente a gente possa tentar se isolar contra todas essas turbulências que estão acontecendo, né? O Brasil, ele recentemente recebeu uma enxurrada de dinheiro de fora. Isso pressiona as nossas reservas e pressiona a nossa balança de pagamento. E a tendência é isso continuar acontecendo, né? O dólar, a nível mundial, ele tem se valorizado, né? Tem aquele índice que é a cesta de moedas em relação ao que se compara o dólar, que é a DXY, né? DXY, tem uma curva ascendente, né? Já há um tempo. E se a gente pega commodities como ouro, né? Ele tem se valorizado. O que isso nos mostra? Que o dinheiro no mundo está indo para suas reservas de segurança. O dólar ele é uma segurança, assim como o ouro e tem outros ativos, né?
E o Brasil acaba recebendo um dinheiro do mundo que ele procura um diferencial entre taxa de juros e inflação, né? O Banco Central aqui está com a política de aumentar a taxa de juros para lidar com a questão da inflação. Só que ao aumentar a taxa de juros, ele também deprime as capacidades do Brasil de investimento futuro, né? Porque com um dinheiro muito caro, a tomada de decisão para o investimento ela vai ser difícil, né? Consequentemente, reativar o circuito de empregabilidade, de geração de renda, ele fica também pior, né? E acaba que vira um paradigma que a gente tem que lidar, né? Entre tentar manter fluxos de financeiros para cá, para a gente não sofrer na balança de pagamentos, e reativar a economia ao mesmo tempo, né? Essa decisão ela é uma decisão política também, e ela tem uma decisão econômica no sentido que a gente precisa fazer uma escolha, né, de que rumo a gente quer tomar. Então, o que eu vejo para o futuro em relação ao PIB? Eu acho que é um crescimento, esse crescimento de 4,6 ele não é sustentado pelos motivos que eu apontei agora. As projeções elas não estão boas para o Brasil, acho que está na casa do 0,5%, um pouco abaixo, e eu acho que pode ser isso aí mesmo, né? Em comparação aos outros países também que têm uma perspectiva melhor de crescimento. E a gente precisa analisar o que vai acontecer entre Rússia e Ucrânia, entre Rússia e OTAN, Estados Unidos, porque isso vai mexer nos mercados mundiais, isso vai mexer na economia mundial e isso vai ter um impacto para o Brasil, né? Esse ano é um ano eleitoral e muita coisa vai acontecer e a gente vai ter que acompanhar para ver os rumos que o Brasil vai tomar. Mas por hoje é isso e um abraço a todos aí e até a próxima.